O mundo tentou me ensinar que riqueza é algo que se conquista com cansaço, com medo, com espera, com autorização externa. Mas o céu sempre falou outra língua, uma língua mais antiga, mais direta, mais poderosa, a língua do verbo, da autoridade, do decreto. O mundo me apontou números, gráficos, estatísticas, heranças, crises, sistemas e me disse: você está limitado a isso. Mas o espírito sempre cochichou algo diferente. Você não foi feito para pedir permissão, você foi feito para falar. E quando você fala alinhado com a verdade invisível, o visível se curva. Eu precisei desaprender quase tudo que me disseram sobre dinheiro, esforço, valor, merecimento e tempo, porque nada disso governa o reino onde a verdadeira riqueza nasce. O governo é outro, a lógica é outra, a moeda é outra. O céu não negocia com suor, ele responde à identidade. Você não recebe porque trabalha mais, você manifesta porque lembra quem é. E quando eu digo lembrar, não falo de memória intelectual, falo de ativação espiritual. Falo do instante em que a boca se alinha com o eu eterno e passa a emitir comandos em vez de relatos. O erro de muitos não é a falta de fé, é o excesso de descrição. Descrevem o problema, descrevem o atraso, descrevem o saldo, descrevem a escassez, descrevem o medo e chamam isso de realismo, sem perceber que toda descrição repetida vira construção invisível. A língua não é neutra, ela nunca foi. Ela sempre cria ou destrói, governa ou submete, libera ou aprisiona. E enquanto você fala como espectador da própria vida, você vive como servo das circunstâncias. Mas no momento em que você entende que a sua voz é uma extensão do poder criativo divino, algo muda dentro de você. Não emocionalmente, estruturalmente. Você deixa de reagir e começa a legislar. O céu não foi feito para ser implorado, foi feito para ser alinhado. E alinhamento acontece pela palavra. Quando a boca declara aquilo que já é verdade no espírito, o mundo não tem escolha senão se reorganizar. Não por magia, mas por lei. Existe um depósito invisível onde tudo que você chama de futuro já está completo. Contratos, encontros, dinheiro, ideias, portas abertas, tudo já existe fora do tempo, esperando apenas uma coisa: permissão legal. E essa permissão não vem do esforço, vem da fala. O mundo te treinou para correr atrás, mas o céu te chama para ficar firme e decretar. Porque aquilo que é seu por direito divino não precisa ser perseguido, precisa ser chamado, e chamado com autoridade, não com carência, não com ansiedade, não com esperança tímida, mas com certeza espiritual. Quando você diz eu sou, não está fazendo afirmação motivacional, está acessando o mesmo código que iniciou a criação. Eu sou não descreve desejo, revela identidade, e identidade gera domínio. Governa a forma. O problema nunca foi falta de dinheiro, o problema sempre foi excesso de palavras erradas, repetidas por anos como acordos inconscientes com a limitação. Toda vez que você disse não posso pagar, você não estava descrevendo um momento, estava assinando um contrato. Toda vez que você disse dinheiro é difícil, você estava ensinando a substância a se manter distante. Toda vez que você falou quando der, quando sobrar, quando melhorar, você estava empurrando o fluxo para um tempo que não existe no reino do agora eterno. O céu não trabalha com depois, trabalha com alinhamento. E alinhamento acontece no presente, quando a boca se alinha com o que já é verdadeiro no invisível e começa a falar como quem governa, não como quem espera, não como quem tenta, não como quem sonha, mas como quem sabe. Existe uma diferença profunda entre desejar riqueza e ser riqueza, em expressão. Desejar coloca você fora, ser coloca você dentro. Desejar implora, ser comanda. O céu não responde a pedidos carentes, responde a declarações conscientes. Quando você entende isso, sua relação com o dinheiro muda, porque ele deixa de ser senhor e passa a ser servo. Ele deixa de ser meta e passa a ser consequência. Ele deixa de ser fonte e passa a ser fluxo. E fluxo responde à direção, não à tensão. Ninguém controla um rio gritando com ele. Você direciona o curso e deixa a água obedecer. Assim é a riqueza divina. Ela flui onde há canal aberto, e o canal é a consciência expressa pela palavra.
Por isso, tantas pessoas espirituais permanecem presas, porque meditam, silenciam, desejam, escrevem, mas não decretam, e sem decreto não há ativação. O espírito não age no silêncio passivo, ele responde à voz consciente. O silêncio serve para ouvir, mas a manifestação nasce quando você fala, não por emoção, mas por autoridade. O mundo te ensinou que humildade é aceitar pouco, mas o céu define humildade como concordar com a verdade. E a verdade é que você foi criado como herdeiro, não como sobrevivente, como fonte de bênção, não como pedinte, como administrador do invisível, não como escravo do visível. Quando você fala como herdeiro, você ativa sistemas. Quando fala como vítima, você reforça ciclos. A escolha sempre foi vocal, mesmo quando você achou que era financeira, emocional ou externa. E tudo começou a mudar no dia em que eu parei de perguntar como e comecei a declarar o quê. Quando a boca se calou para o medo e se abriu para a lei, o ambiente respondeu. Pessoas surgiram, valores se moveram, portas se alinharam, não porque eu corri mais, mas porque parei de contradizer o céu com minha própria língua. A riqueza não vem quando você está pronto, ela vem quando você está alinhado. E alinhamento não se mede por emoção, mas por consistência do decreto. Falar uma vez não muda nada. Falar até que se torne identidade muda tudo. A palavra repetida com verdade cria atmosfera e a atmosfera cria resultados. Você não está tentando convencer Deus, você está desfazendo os acordos internos que mantêm a porta fechada. Toda declaração correta desfaz 10 antigas erradas. Toda afirmação alinhada enfraquece uma crença antiga até que ela morre por falta de alimento. E o alimento da escassez sempre foi a fala inconsciente. Quando você entende isso, começa a vigiar a própria língua, não por medo, mas por poder. Você para de falar por hábito e começa a falar por escolha. Cada frase vira semente, cada palavra vira instrução, cada som vira ordem. Você percebe que o dinheiro nunca esteve distante, apenas aguardava uma voz compatível com sua natureza. A substância divina não responde à confusão, responde à clareza, e clareza se expressa verbalmente. Quando você diz, sou suprido agora, você não está mentindo, está concordando com o nível que governa o tempo. Quando você diz, a riqueza flui até mim, você não está sonhando, está abrindo o canal. Quando você diz, eu sou multimilionário por direito divino, você não está se exibindo, está reivindicando posição espiritual. O mundo pode rir, porque ele só reconhece o que vê, mas o céu reconhece o que é dito em verdade, e tudo que o céu reconhece, cedo ou tarde, aparece em forma. O erro fatal é desistir entre a palavra e a forma, porque esse intervalo não é ausência, é gestação. Tudo no universo respeita ciclos, até o invisível precisa de tempo para se organizar no visível. Mas esse tempo não é atraso, é alinhamento. E quanto mais consistente for a sua fala, menor será o intervalo entre o decreto e a manifestação. Por isso, não negocie com o medo quando ele tentar te silenciar ou te fazer falar o oposto. Mantenha a língua firme, não agressiva, firme, não desesperada, firme, não emocional, firme em identidade, porque identidade não grita, ela declara e continua declarando até que o mundo aprenda a obedecer. E assim, quando você entende que a boca é governo, a língua é cetro e a palavra é lei, algo se ajusta silenciosamente dentro de você, como engrenagens antigas voltando ao lugar correto depois de anos rodando ao contrário, e você percebe que não estava falhando na vida, apenas estava falando a partir do lugar errado, tentando construir futuro com vocabulário de sobrevivência, tentando gerar abundância com linguagem de escassez, tentando acessar o tesouro com a senha errada, porque o céu nunca exigiu perfeição emocional, currículo impecável ou mérito acumulado, sempre exigiu alinhamento, e alinhamento começa no verbo, porque tudo que existe obedece à voz que carrega a identidade, e identidade não nasce do que você possui, nasce do que você declara como sendo. E enquanto você se apresentar ao mundo como alguém que espera, que luta, que tenta, que quase chega, que depende,
o mundo responderá exatamente a essa frequência, entregando mais espera, mais luta, mais tentativa e mais atraso, não por maldade, mas por fidelidade à lei. Porque a realidade é obediente demais para discutir com sua boca. Ela apenas executa, replica e devolve em forma aquilo que você pronuncia em som, ritmo e convicção. E é por isso que o céu jamais se apressa em te dar algo enquanto você insiste em se definir como alguém que não é digno disso. Porque te dar antes de você falar corretamente seria violar a própria ordem da criação, seria construir casas sem alicerce, seria entregar riqueza a uma identidade que ainda se chama pequena. E isso não é amor, é sabotagem. Então o céu espera, não porque é lento, mas porque é preciso, aguardando o momento em que sua boca se alinhe com quem você realmente é, porque no instante em que isso acontece, a liberação deixa de ser um favor e se torna consequência inevitável, e tudo começa a se mover sem esforço, sem luta, sem drama, porque você não está mais pedindo permissão, está apenas ocupando posição. E posição é o que define autoridade, não emoção, não circunstância, não saldo, mas posição espiritual. E essa posição se manifesta quando você para de narrar a vida e começa a legislá-la, quando para de perguntar será que dá e começa a afirmar já está feito, não como frase bonita, mas como assinatura vibracional no tecido do invisível. E isso muda completamente a forma como você caminha, fala, reage e até silencia, porque o silêncio de quem governa é diferente do silêncio de quem teme. E até quando você cala, o céu sabe de onde vem sua consciência, se vem da carência ou da suficiência, e isso altera tudo. Altera encontros, altera oportunidades, altera o timing, altera quem te liga, quem te esquece, quem te procura, porque você passa a emitir outro sinal, não mais o sinal do pedinte espiritual, mas o sinal do administrador do suprimento, daquele que sabe que não precisa correr atrás daquilo que responde à sua voz. E quando você entra nesse lugar, percebe algo libertador. O dinheiro deixa de ser obsessão e passa a ser efeito colateral. A paz se instala antes da prova, a gratidão surge antes do depósito, o descanso vem antes da resolução, porque você não vive mais refém da confirmação externa, você já se confirmou internamente pela palavra. E essa é a virada que poucos fazem, porque exige coragem para falar contra tudo que os olhos veem, exige ousadia para sustentar um decreto quando ninguém aplaude, exige maturidade espiritual para não voltar atrás quando o relógio avança e nada parece acontecer. Mas é exatamente aí que a lei trabalha, nos bastidores, reorganizando fatores que você não controla, conectando pessoas que você nunca conheceria, alinhando eventos que parecem coincidência, mas são apenas engrenagens respondendo à autoridade. E quando você entende isso, para de perguntar quanto tempo vai levar e começa a perguntar o que eu estou dizendo todos os dias. Porque o tempo não é o problema, a coerência é. Não é o atraso que bloqueia, é a contradição. Não é o mundo que resiste, é a boca que diz sim de manhã e não à noite. Constrói de dia e derruba de madrugada com medo, preocupação e conversa desnecessária. E por isso, a disciplina mais alta não é trabalhar mais, é vigiar a língua. Não é planejar melhor, é falar melhor. Não é correr atrás de dinheiro, é parar de correr da própria autoridade. Porque toda vez que você diz não sei como, você se posiciona fora do trono. Toda vez que diz está difícil, você descreve o inimigo como maior. Toda vez que diz não vai dar, você assina um decreto contra si mesmo. E a lei, fiel, obedece. Não questiona sua intenção, apenas executa sua fala. E isso não é punição, é neutralidade divina. É a criação respeitando o livre-arbítrio da sua língua. E quando você entende isso, deixa de brincar com palavras, deixa de usar a boca como válvula emocional e passa a tratá-la como instrumento sagrado, como portal criativo, como chave de acesso. E essa mudança é sutil por fora, mas sísmica por dentro, porque você começa a sentir responsabilidade santa por cada frase, cada comentário, cada resposta automática, cada piada sobre falta, cada reclamação casual, cada tá complicado, cada vamos ver, cada quem sabe um dia, porque você sabe que nada disso é neutro. Tudo planta,
tudo constrói, tudo chama, tudo convida, e você não quer mais convidar aquilo que não deseja viver. Então começa a escolher palavras como quem escolhe sementes, com consciência, intenção e direção. E isso não te deixa tenso, te deixa livre, porque você não vive mais reagindo, vive governando. E governar não é gritar, não é provar, não é convencer ninguém. É simplesmente manter alinhamento, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando o mundo chama de loucura, porque você sabe que a maior loucura foi viver tanto tempo falando como quem não sabia quem era. E agora você sabe, e porque sabe, fala, e porque fala, estabelece, e porque estabelece, colhe. E esse ciclo se torna natural, orgânico, leve, como respirar. E você percebe que a riqueza nunca foi um prêmio, sempre foi um reflexo, não um troféu para os esforçados, mas um espelho para os alinhados. E quanto mais você fala a partir da verdade, mais a realidade se ajusta sem resistência, sem drama, sem desgaste, porque não há conflito entre o céu e a terra quando a boca está em acordo com a fonte. E é nesse lugar que você entende que não precisa convencer Deus de nada, precisa apenas parar de se contradizer, porque o céu já disse sim há muito tempo. O atraso nunca veio de cima, sempre veio da confusão interna expressa em palavras desalinhadas. E quando essa confusão cessa, quando a fala se torna clara, firme e constante, a manifestação se torna questão de tempo e não de dúvida. E o tempo, quando encontra uma palavra estável, corre para cumprir, porque até o tempo obedece à voz que fala como lei. E é por isso que daqui em diante você não negocia mais com o medo, não ensaia frases de escassez, não brinca de ser pequeno, não romantiza dificuldade, não glorifica a luta, porque você entendeu que tudo isso são apenas hábitos de linguagem que sustentam realidades desnecessárias, e você não precisa mais delas, porque agora você fala como quem sabe, anda como quem confia e espera como quem já recebeu, não por arrogância, mas por alinhamento. E esse alinhamento é silencioso, firme e inabalável, e ele continua operando enquanto você vive, trabalha, dorme e acorda, porque a palavra lançada continua trabalhando mesmo quando você não está olhando. E isso é descanso real. Saber que não precisa repetir 1000 vezes por ansiedade, mas manter a fala limpa por convicção. Porque a lei já foi ativada e agora tudo o que resta é permanecer. E permanecer não é esforço, é fidelidade à própria boca. E assim, a riqueza deixa de ser busca e se torna ambiente, deixa de ser meta e vira identidade, deixa de ser promessa futura e passa a ser consequência natural de quem você decidiu ser e declarar todos os dias. E quando essa consciência amadurece dentro de você, algo ainda mais profundo acontece, porque você deixa de usar a palavra apenas para criar resultados e começa a usá-la para sustentar estados. E isso muda tudo, porque resultados vêm e vão, números sobem e descem, cenários mudam, mas estados definem permanência. E quem sustenta o estado de abundância não depende mais de eventos externos para se sentir seguro, calmo ou confiante, porque já entendeu que segurança não vem da conta cheia, vem da identidade alinhada. E identidade alinhada fala antes de ver, fala antes de sentir, fala antes de entender. E essa fala não nasce da ansiedade de provar nada a ninguém, nasce da certeza tranquila de quem reconheceu sua origem. Porque no instante em que você entende que sua fonte não está no sistema, mas acima dele, você para de negociar com o medo do colapso, da crise, da instabilidade, porque sistemas caem, mercados oscilam, moedas mudam, mas a fonte permanece. E quem fala a partir da fonte não entra em pânico quando o cenário muda, apenas ajusta a fala e segue governando. E isso é maturidade espiritual aplicada à vida prática. Não é fuga da realidade, é domínio sobre ela, porque você não ignora fatos, você apenas se recusa a permitir que eles ditem sua identidade. E isso é o que separa quem vive ciclos de sobe e desce de quem constrói constância, porque a constância não vem de renda fixa, vem de consciência firme, e consciência firme é treinada pela repetição da palavra correta.
não como mantra vazio, mas como lembrança contínua de quem você é, até que essa lembrança se torne automática, natural, instintiva, e você não precise mais se policiar tanto, porque sua fala já nasce alinhada. Assim como alguém que aprende um novo idioma, no início pensa palavra por palavra, mas depois simplesmente fala, e é exatamente isso que acontece aqui. No início você vigia, corrige, ajusta, mas com o tempo sua língua aprende a língua da abundância, e falar escassez começa a soar estranho, desconfortável, quase impossível, porque não combina mais com quem você se tornou. E isso não é esforço, é evolução, é integração, é identidade assumida. E quando a identidade muda, os hábitos seguem, as decisões mudam, as escolhas financeiras se ajustam, os ambientes se transformam, não porque você forçou, mas porque você não tolera mais o que não vibra com quem você é. E isso inclui pessoas, conversas, padrões e até oportunidades que antes pareciam boas, mas agora soam pequenas, apertadas, limitadas, e você aprende a dizer não sem culpa, porque sabe que dizer não ao que é menor é dizer sim ao que está alinhado, e alinhamento sempre gera expansão, mesmo quando no curto prazo parece perda, porque você já não mede sua vida apenas pelo agora, mas pela coerência com o que você declarou ser. E isso é um tipo de riqueza que o dinheiro respeita, porque o dinheiro flui melhor para quem não o idolatra, mas o administra, para quem não o teme, mas o compreende, para quem não o persegue, mas o convoca. E essa convocação não é mística no sentido infantil, é estrutural, é vibracional, é prática. Porque quando você fala a partir da abundância, você toma decisões diferentes, você age com menos pressa, negocia com mais clareza, escolhe com mais critério, investe com mais consciência, e tudo isso cria um ecossistema favorável. Mas a raiz não está na ação, está na fala que gerou a ação correta, porque a ação sem alinhamento é esforço, a ação com alinhamento é fluxo, e você começa a perceber que trabalha menos contra a maré e mais a favor dela. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você parou de criar resistência com palavras desalinhadas, e resistência cansa, desgasta, adoece, enquanto alinhamento sustenta, fortalece e expande. E isso se reflete até no corpo, no sono, na respiração, na postura, porque a pessoa que vive falando falta carrega peso, tensão, expectativa frustrada, enquanto quem fala suficiência anda mais ereto, respira mais fundo e reage menos, porque não está em modo de sobrevivência, está em modo de administração. E isso é perceptível, as pessoas sentem, mesmo sem saber explicar, porque a palavra não atua só no invisível, ela molda o campo ao redor, o ambiente emocional, o clima das interações, e você passa a ser visto como alguém confiável, estável, seguro, e isso atrai oportunidades que não vão para quem vive oscilando emocionalmente, reclamando, se explicando, se justificando, porque o mundo confia mais em quem confia em si, e essa confiança não é arrogância, é coerência interna. É alguém que fala e sustenta o que fala, e o céu honra isso, porque coerência é uma das chaves mais ignoradas da manifestação. Você não precisa falar muito, precisa falar igual todos os dias. Você não precisa variar o discurso conforme o humor. Precisa manter a mesma verdade independente da emoção. E isso constrói algo poderoso, previsibilidade espiritual. E o invisível responde melhor ao que é previsível do que ao que é caótico, porque a lei não opera no improviso emocional, ela opera na constância. E constância é construída pela repetição consciente da mesma identidade falada, até que não haja mais conflito interno. E quando não há conflito, não há atraso, porque o atraso muitas vezes é apenas o tempo necessário para resolver a contradição interna. E quando essa contradição acaba, o fluxo acelera naturalmente, sem aviso, sem esforço, sem espetáculo. Simplesmente acontece. E você percebe que coisas que antes demoravam anos agora se resolvem em semanas, meses, dias. Não porque você ficou mais inteligente, mas porque você parou de sabotar com a boca aquilo que estava tentando construir com as mãos. E isso traz um alívio profundo, porque você entende que não precisa mais lutar contra si mesmo. Não precisa mais alternar entre fé e medo, esperança e frustração, discurso bonito e conversa de bastidor negativa.
porque agora tudo está alinhado, dentro e fora. E essa integridade interna é um dos maiores ativos que alguém pode ter, porque ela sustenta resultados ao longo do tempo, não apenas picos momentâneos. E é aí que você entende que prosperidade não é ganhar muito uma vez, é viver bem continuamente, com leveza, clareza e expansão progressiva. E isso só é possível quando a palavra se torna fundamento e não ferramenta ocasional. Quando você não fala certo apenas quando precisa, mas porque é quem você é. E isso te tira do modo emergencial e te coloca no modo governamental, onde você não reage às crises, mas as antecipa com decretos. Não se desespera com imprevistos, mas os atravessa com autoridade, porque sabe que nenhuma situação é maior do que a lei que você carrega na boca. E isso não te torna irresponsável, te torna ainda mais responsável, porque agora você sabe que cada frase importa, cada conversa constrói, cada comentário casual pode reforçar ou enfraquecer sua própria estrutura, e você escolhe conscientemente reforçar, dia após dia, palavra após palavra, até que sua vida inteira se torne reflexo fiel do que você decidiu declarar. E quando isso acontece, você não precisa mais convencer ninguém, não precisa mais explicar seu caminho, não precisa mais se justificar por pensar diferente, porque os frutos falam, e falam alto, e falam com consistência. E isso encerra discussões, silencia críticas e atrai respeito, não pelo barulho, mas pela evidência. E essa evidência nasce de algo simples, mas profundo. Você parou de falar como alguém que espera permissão e começou a falar como alguém que já recebeu autoridade. E isso muda tudo, porque a autoridade reconhece a autoridade, e o universo reconhece quem se reconhece e devolve em forma aquilo que você sustenta em palavra. E assim você segue, não correndo atrás de provas, mas caminhando a partir da certeza, não implorando por oportunidades, mas permitindo que elas te encontrem, não vivendo em função do dinheiro, mas usando o dinheiro como ferramenta de expressão da abundância que já habita em você. E isso não tem fim, porque identidade não tem teto, consciência não tem limite, e a expansão continua enquanto a palavra continuar alinhada, firme e viva, sustentando o que você é, independentemente do que o mundo diga, mostre ou tente impor, porque agora você sabe, e quem sabe, fala, e quem fala, governa, e quem governa, prospera. E conforme você aprofunda ainda mais essa postura interna, algo sutil, porém definitivo se estabelece, porque você deixa de usar a palavra apenas como afirmação e passa a viver a palavra como atmosfera interna. E isso é um divisor silencioso, mas absoluto, porque quando a palavra vira atmosfera, ela não depende mais de repetição consciente, ela simplesmente permeia tudo o que você pensa, sente, escolhe e executa. E nesse estágio, você percebe que já não precisa se lembrar o tempo todo de falar certo, porque o errado não encontra mais espaço natural dentro de você, da mesma forma que alguém que saiu de um quarto escuro não sente vontade de voltar para lá porque a luz já se tornou o novo normal. E isso não acontece por força, acontece por saturação de verdade. Você se expôs tantas vezes à consciência correta que ela substituiu a antiga programação e agora seu corpo responde diferente, sua mente reage diferente e, principalmente, seu tempo começa a se organizar de outra forma. Porque quando a palavra interna se alinha, o caos diminui, as urgências se dissolvem e você passa a viver menos correndo atrás e mais sendo conduzido. E isso não significa passividade, significa precisão, porque você começa a agir no momento certo, com a decisão certa, sem aquela sensação constante de atraso ou de estar sempre consertando algo que saiu errado antes. E essa sensação de alinhamento temporal é um dos sinais mais claros de que a palavra está funcionando no nível mais profundo, porque o tempo é sensível à coerência interna. Quando há conflito, o tempo parece escasso. Quando há alinhamento, o tempo se expande e você faz mais com menos esforço, menos desgaste, menos ansiedade. E isso se reflete diretamente na prosperidade, porque prosperidade também é tempo bem utilizado, energia bem aplicada e escolhas feitas a partir da clareza e não da pressão. E quanto mais você vive assim, mais percebe que o dinheiro começa a responder de formas inesperadas,
não apenas como ganho direto, mas como economia natural, oportunidades certas que evitam prejuízos, decisões intuitivas que te livram de perdas silenciosas. E isso tudo também é prosperidade, embora poucos reconheçam, porque estão focados apenas no valor que entra e não no valor que deixa de sair. E quem aprende a falar a partir da consciência, aprende também a preservar e administrar com sabedoria. E isso cria estabilidade real, e não aquela estabilidade frágil que depende de um único fluxo ou de uma única fonte, porque agora sua fonte é interna, e isso muda completamente sua relação com o mundo. Você não negocia mais sua paz por medo de perder. Você não aceita acordos que violentam sua integridade só para manter uma aparência de segurança, porque você já entendeu que segurança falsa cobra juros altos e cedo ou tarde o preço aparece, enquanto a segurança interna, sustentada pela palavra correta, não cobra nada, apenas pede constância. E isso cria a estabilidade que muitos buscam de forma errada, trazendo um finalmente duradouro e não um passageiro superficial. Fidelidade àquilo que você já reconheceu como verdade. E essa fidelidade te torna cada vez mais inteiro. E pessoas inteiras atraem situações inteiras, relações mais equilibradas, parcerias mais claras, negócios mais limpos, porque o universo tende a espelhar o nível de integridade que você sustenta. E isso não é moralismo, é lei de correspondência, simples, direta, funcional. E quanto mais você permanece nesse estado, mais sua vida deixa de ser uma sequência de altos e baixos emocionais e se transforma em uma linha contínua de crescimento, mesmo quando há desafios, porque os desafios não te tiram do eixo, apenas te pedem ajuste, e você ajusta sem drama, sem vitimismo, sem discurso interno de fracasso, porque sua palavra já não se associa ao erro como identidade. Você erra, corrige, segue, aprende, avança, e isso acelera tudo porque você não fica preso na culpa, na autossabotagem ou na necessidade de punição interna. E isso libera energia, uma quantidade imensa de energia que antes era desperdiçada em conflitos internos, agora é usada para criar, construir, expandir e servir. E isso também atrai prosperidade, porque prosperidade flui melhor para quem tem energia disponível e não para quem vive drenado emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. E essa energia disponível nasce da paz interna, sustentada pela palavra correta dita a si mesmo todos os dias, não como um esforço, mas como um reconhecimento constante de quem você é e do que governa a sua vida. E à medida que isso se consolida, você percebe que sua presença muda ambientes, sua fala impacta conversas, suas decisões influenciam outros, mesmo sem você tentar liderar, porque liderança verdadeira não é imposição, é coerência visível. E o mundo responde a isso com confiança, convites, portas abertas e oportunidades que não são anunciadas publicamente porque são reservadas para quem demonstra maturidade suficiente para sustentá-las. E essa maturidade não vem da idade, vem da consciência. E a consciência é treinada pela palavra. E então você entende que tudo começa pequeno, silencioso, interno, e termina grande, visível, externo, mas só termina assim porque começou certo. E você não apressou o processo, não pulou etapas, não tentou usar a lei como atalho, mas como fundamento. E fundamento não aparece, mas sustenta tudo o que aparece. E nesse ponto, você já não busca mais provas para acreditar. Você acredita porque vive, e vive porque acredita. E esse ciclo se retroalimenta, criando uma espiral de expansão contínua, onde cada nível alcançado se torna a base para o próximo, e não um pico isolado. E isso é o que permite chegar longe sem se perder no caminho, porque você não cresce mais para provar, cresce para expressar. E essa mudança de motivação muda completamente o tipo de riqueza que você atrai, porque agora ela vem acompanhada de paz, clareza, propósito e estabilidade, e não de medo, cobrança ou excesso de apego. E isso faz com que o dinheiro permaneça, porque ele encontra um ambiente emocional saudável para circular e permanecer. E assim você segue,
não como alguém que espera milagres externos, mas como alguém que se tornou o ambiente onde o milagre se manifesta naturalmente, porque a palavra criou o espaço, a consciência sustentou e a vida respondeu, e continuará respondendo, enquanto você permanecer fiel àquilo que decidiu ser e declarar internamente todos os dias. E ao chegar nesse ponto, algo definitivo se fecha dentro de você, não como um fim, mas como uma consolidação, porque agora você entende que não está mais um processo de tentativa, você entrou em estado de domínio, e domínio não é controle externo, é estabilidade interna. É saber quem você é, independentemente do cenário. É manter a palavra firme, mesmo quando o ambiente oscila. É não negociar sua consciência por resultados imediatos, porque você já experimentou que resultados verdadeiros surgem como consequência natural e não como produto de ansiedade. E essa compreensão muda sua postura diante da vida. Você não corre mais atrás, você se posiciona, você não implora por respostas, você age a partir da certeza. Você não se desespera com atrasos aparentes, porque sabe que a lei está reorganizando camadas que seus olhos ainda não alcançam. E essa confiança não é cega, ela é vivida, porque você já viu demais para duvidar e sentiu demais para voltar atrás. E isso faz com que o silêncio interno se torne mais presente. E o silêncio interno é um dos maiores sinais de alinhamento, porque quando a mente para de gritar, a alma começa a conduzir, e quando a alma conduz, os passos se tornam firmes, mesmo em terrenos desconhecidos. E você passa a confiar mais na direção do que na explicação. E isso te livra da necessidade constante de entender tudo antes de avançar, porque agora você sabe que entendimento vem depois da obediência interna, não antes. E essa obediência não é submissão, é parceria com a lei. É caminhar junto com algo maior sem se anular, mas se expandindo. E isso cria uma sensação profunda de pertencimento ao fluxo da vida, onde você não se sente mais fora do lugar, atrasado ou deslocado. Você sente que está exatamente onde precisa estar, fazendo exatamente o que precisa ser feito, no ritmo certo. E essa sensação é uma das maiores riquezas que alguém pode experimentar, porque ela elimina a pressa que corrói, a ansiedade que desgasta e a comparação que rouba a alegria. E a partir daí, sua vida começa a ganhar uma coerência rara, onde trabalho espiritual e vida prática deixam de ser coisas separadas. Tudo vira a expressão do mesmo princípio. Você fala com consciência, trabalha com consciência, decide com consciência, se relaciona com consciência. E essa unificação é o que permite prosperar sem fragmentar a aula, porque muitas pessoas até alcançam dinheiro, mas perdem a si mesmas no caminho. Você não, porque sua base foi interna, sua palavra foi limpa e sua intenção foi alinhada. E por isso, aquilo que chega permanece, aquilo que cresce sustenta, e aquilo que se multiplica não te desorganiza. Pelo contrário, amplia sua capacidade de servir, criar, contribuir e expandir. E esse é o ciclo final da lei, quando ela deixa de ser usada apenas para receber e passa a ser vivida para transbordar, porque quem transborda nunca seca, quem compartilha nunca perde, quem se move a partir da consciência sempre encontra mais e mais espaço para crescer. E nesse ponto, você já não pergunta mais se funciona, você vive como alguém para quem funciona. E essa diferença é sentida por todos ao seu redor, mesmo que não saibam explicar. E assim, o caminho segue aberto, não porque você força portas, mas porque você se tornou alguém para quem portas se abrem naturalmente. E isso é o encerramento desse ciclo, não como um término, mas como um início definitivo, onde a palavra já não é técnica, é identidade, onde a lei já não é algo que você aplica, é algo que você encarna. E enquanto isso permanecer verdadeiro, sua vida continuará respondendo, se ajustando, prosperando e se expandindo no tempo certo, na medida certa e da forma mais elevada possível. Porque agora você não apenas conhece a lei, você vive a partir dela, e isso muda tudo.